Abrir essa palavra a cada instante é começar a perceber como ela vai nos levando para essa dinâmica concreta de uma experiência de amor. Uma palavra que vai sendo proclamada e vai nos levando para aquilo que pode transformar a vida. Desde o dia de ontem, nós estamos escutando na primeira leitura a necessidade de nos preparar para aquilo que vai ser a ação de Deus na nossa vida. Eu me preparo colocando a vida, colocando o coração, colocando a história e colocando tudo aquilo que tenho. Sentimentos, emoções, sonhos, projetos. E aí a gente começa a descobrir como Deus vai nos fortificando. Primeira leitura de hoje: uma cidade bem fortificada, ela não teme aquilo que pode atacá-la. Uma cidade bem fortificada é uma cidade protegida, e aquilo que é protegido é colocado nas mãos daquele que a protege. E aí nós vamos crescendo nessa palavra para entender que essa proteção que nós buscamos, ela vem do Senhor. Então olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: você é uma pessoa protegida, criatura santa. Você é uma pessoa assim que tem a proteção. Olha bem para o padre e me diga: quantos livramentos você já teve na sua vida? Por quantas situações você já passou, você falou assim: se não fosse Deus, ou se não fosse meu anjo da guarda. Tem gente que fala assim: nossa, mas que sorte que eu tive, quase que eu me arrebentei. Não foi sorte, era uma proteção. E essa proteção veio de alguém que estava orando por você, ou até mesmo você que estava fortificado nessa oração. E aí nós vamos entendendo que para ser protegido ou estar nessa graça, é preciso fazer uma escolha. E uma escolha exige de nós a capacidade de estarmos em plena consciência daquilo que nós queremos. Vou te ajudar a entender isso. Dá uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: de vez em quando você é desequilibrada, não é? Pode falar. De vez em quando você é meio desequilibrado. De vez em quando você oscila o seu humor. De vez em quando você até parece bipolar, criatura. Olha aí para ela e pode falar. Quantas vezes a gente confunde as emoções da gente? E nós estamos hoje rezando pelas emoções, rezando hoje pela vida afetiva. E aí tem gente que imagina assim, que rezar pela vida afetiva é para poder encontrar alguém. Rezar pela vida afetiva é para poder encontrar uma pessoa que vai me fazer bem. Olha para o padre: rezar pela vida afetiva é poder se encontrar. E aí quando eu me encontro e sei aquilo que eu mereço, eu não fico à base de trocas ou de qualquer coisa. Ontem Jesus falava assim: ei, vou preparar um banquete para vocês. E aí eu dizia: tem gente que tem um banquete na frente, mas prefere migalhas. Tem gente que tem um banquete na frente e prefere lavagem. Tem gente que tem um banquete na frente e fica querendo aquilo que sobrou. E olha o que diz a palavra de hoje: quando eu assumo essa postura de deixar Deus me fortificar, é aí onde eu entendo que Deus transforma toda a minha vida. Por isso você cantou isso: sonda-me, sonda-me, Senhor, conhece-me, Senhor. Para eu poder vencer as minhas emoções, eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou. Só que a gente tem medo de olhar para a gente, tem medo de enfrentar aquilo que está gritando dentro do coração. E enquanto eu não enfrento, eu não consigo dar o passo que precisa ser dado. E aí eu fico protelando, eu fico anulando, eu fico impedindo com que a graça chegue até a minha pessoa. E aí a gente compreende o evangelho de hoje. Não adianta dizer Senhor, Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos... Olha a provocação de Jesus. Não adianta só dizer Senhor, Senhor, mas aquele que ouve a minha palavra e a vive, esse sim ganhará a vida eterna. Às vezes você até conhece a criatura. Tem gente que é assim, ó. Claro que vocês não, porque graças a Deus vocês são santos. Então vocês não são assim. Tem gente que escuta a palavra, acha linda, fala assim: nossa, mas mexeu comigo, foi tão bom, mexeu comigo, mas não tem coragem de viver. Sai daqui, fica a mesma coisa. Sai daqui, repete a mesma situação. E aí Deus fala assim: está na hora. Eu sei que você não pode tocar muitas pessoas que estão aqui, mas as pessoas que estão do seu lado, tenho certeza que você a conhece. Então dá um toque assim nela e fala desse jeito assim: acorda, criatura, você precisa viver mais. Você precisa viver mais aquilo que Deus está pedindo. Padre, mas é difícil. Quem disse que é difícil? É escolha, é opção. Quando você não escolhe casar, é fácil ou é difícil? É fácil ou é difícil?
É fácil ou é difícil? Mas você não escolheu? Quando você começa um relacionamento, você começa com aquela pessoa, nos 3 primeiros meses é lindo, é a coisa mais linda. Nossa, aceita tudo, passa a senha do Facebook, do Instagram, passa tudo, e aí fica aquela coisa, né? Aquela melosidade. E aí a pessoa manda uma mensagem, a outra já está assim, ó. Quem é? Não tem ciúme, não, é só para saber mesmo, né? Como que a gente muitas vezes imagina que a gente tem o controle sobre a vida do outro? Ninguém tem o controle sobre a vida de ninguém. Olha para o padre, você aprender uma coisa: se alguém quiser fazer alguma coisa errada, faz na sua frente, dentro da sua casa, e você nem percebe. Mas eu digo uma coisa: se você estiver em oração, Deus te mostra tudo. Deus mostra tudo. Você nem precisa procurar nada, Ele te mostra. Por isso Ele está dizendo hoje: não basta só conhecer, é preciso viver. Não basta só louvar, não basta só empolgar, mas é preciso viver essa palavra. Aí Ele aprofunda, aí Ele entra em algo mais concreto. Todo aquele que vive a minha palavra é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, dá contra a casa, mas a casa não, porque ela está construída sobre. Mas aquele que escuta e não vive, vem o vento, vem a tempestade, vem as angústias da vida, vem as tribulações, dá contra a casa e a casa. Então aprenda, criatura, porque a casa não estava construída sobre. Aonde é que está construída a sua casa? Aonde é que está construída a sua vida? Aonde é que está construída a sua história? Olha bem para o padre para você entender uma coisa. Sabe por que muitos casamentos acabam? Não é porque não existe amor. Não é porque não existe amor. É porque não está construído sobre aquilo que é sólido. Entenda o que eu estou te dizendo. Só o amor, ele não é suficiente para manter uma relação. Só o amor não basta. Vai além disso, porque senão você não consegue. A primeira coisa talvez seja o amor, sim, mas depois vai amadurecendo. Porque tem gente que é assim: ah, eu amo tanto que eu moraria até debaixo da ponte. Tem nada não, eu passo fome com você, criatura, mas eu não te largo não. Na hora que a coisa começa a apertar, me fazendo, quero isso não, Deus que me livre. E aí você começa a perceber o que Deus está dizendo, aonde nós estamos construindo a nossa vida. Quando a gente fala da vida, é a vida no sentido geral, as nossas relações de amizade, as relações, muitas vezes você tem com outra pessoa, a relação no trabalho, a relação com a sua família, está sendo construída sobre a rocha? Padre, como é que eu construo uma relação sobre a rocha? Quando eu coloco a oração em primeiro lugar, quando eu entrego a minha vida, quando eu de verdade faço uma opção de caminhar naquilo que Deus está me pedindo. Os sinais, eles são dados. Você começa a perceber quando uma coisa já está acabando. Você começa a perceber quando a coisa não está caminhando. Você começa a perceber quando não está havendo verdade, está faltando a rocha. E a rocha é Ele. Ele é a rocha viva. A pedra angular é aquilo que move toda a nossa história. Então olha para essa pessoa e diga assim para ela: cuidado, criatura, para não cair. Construa a sua vida em algo sólido, em algo que vale a pena. Você já viu aquele povo assim, ó, começa as coisas, você já sabe que o trem não vai dar certo. Você olha, só ela que acha que vai dar, e ela coloca na cabeça, e ela fica ali, e Deus está mostrando que não é. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Deixa ela dar cabeçada. Ela vai ter que dar cabeçada dela, para poder acordar para a vida. Você pode até falar, igual pai e mãe. Pai e mãe não fala para a gente o tempo inteiro: não faz assim. O que a gente faz? E aí o que acontece? Você já sabe e continua fazendo do mesmo jeito. Olha como a palavra é sábia. Construir a nossa vida sobre um alicerce que nos garanta a certeza de ter raiz. E aquilo que tem raiz pode vir toda a tempestade do mundo, que não vai esmorecer, que não vai cair. E aí a gente vai entendendo esse propósito de Deus que vai crescendo em cada um de nós. Quando você perceber
que algumas coisas estão dando errada na sua vida? Eu sempre aprendi isso de casa. E aí a palavra confirma. Quando você percebe que algumas coisas não estão funcionando, o que está faltando? O que está faltando, criatura? Não é inteligência. O que está faltando? Não é sabedoria. O que está faltando? O que está faltando? Está faltando oração. Está faltando Deus. Não, padre, mas eu estou fazendo, mas faz direito. Não faz só para ganhar graça. Não faz só como troca. Mas faça com o coração aberto e dizendo: aqui é a minha rocha firme. Sabe por quê? Porque a gente é terrível. É assim que a gente faz. Quando você precisa, você reza, reza, reza. Quando você alcançou a graça, o que você faz? O que você faz? Tchau, Jesus. Quando eu precisar, eu volto de novo. E a gente perde a possibilidade de viver a fidelidade. Fidelidade é isso, criatura. Mesmo na alegria, eu louvo. E mesmo na tristeza, eu louvo. Mesmo na vitória, eu louvo. Mesmo quando não tem sentido, eu louvo. E aí você vai aprendendo que são nesses momentos que a nossa casa é fortificada. Então eu tenho que te dizer isso. Olha para essa pessoa e diga assim para ela: sua casa não vai cair, criatura. Sua casa não vai ser derrubada. Sua casa vai manter firme diante de todas as tribulações. E quando nós assumimos isso, você pode falar assim: padre, mas é tão difícil, é tão desafiador, é tanta coisa acontecendo. É aonde a gente experimenta a fé. É aonde nós experimentamos a confiança máxima. Porque quando tudo está bom, está bom. A gente louva, a gente agradece. Mas quando a coisa muitas vezes não sai como você quer, pergunta para ele: então que jeito que o Senhor quer? Que jeito que tem que ser? Se não é desse jeito, tranquilize o meu coração para fazer do jeito certo. Me dá a resposta, crie intimidade, manifeste-se com Ele para vivenciar aquilo que só Ele pode dar. E aí nós vamos aprendendo que são nessas entregas que Deus transforma toda a nossa vida em sinal de graça. Dá mais uma olhadinha para essa pessoa e só pergunta assim para ela: como hoje essa oração é pedindo pelas emoções, pela nossa vida afetiva, pergunta assim para ela: qual foi a pessoa, olha para ela, qual foi a pessoa nesse mundo que mais te machucou? Fala para ela, se você puder. Aquela que mais te machucou, aquela que mais te feriu, aquela que te machucou mesmo, que te feriu profundamente. Eu não sei se ela está aqui, eu não sei se ela está em outro lugar, mas olha para o padre. A gente tem essa mania, sabe, padre? Quem mais me feriu foi fulano de tal. Quem mais te feriu nesse mundo foi você mesmo, criatura. Não, padre, foi o fulano, foi a Beltrana. Não, foi você quem permitiu. Você deixou, você viveu, você acreditou. E quando você abriu as portas, foi aonde você permitiu ser ferido e ser ferida. Para de culpar os outros por aquilo que não deu certo. Assuma aquilo que você um dia escolheu para a sua vida. Porque muitas vezes você foi atrás daquilo que não prestava. Muitas vezes você insistiu naquilo que não era de Deus. Muitas vezes você viu que não era aquilo, mas você quis, pela carência, pelo jeito de ser, pela forma que muitas vezes você não encontrou de estar com você de verdade. Aí a gente fala assim: foi fulano, sabe? Nunca mais olho na cara dele, nunca mais falo com ela, nem fala desse nome que eu tenho ódio. Às vezes tem gente que fala, né? Deus é justo, a hora dela vai chegar, a hora dele vai chegar. Para com isso. Ele simplesmente deu o que podia ser dado, ou fez o que podia. Padre, mas me traiu. Padre, mas fez isso comigo. E você continuou, criatura. Você permitiu. Você acreditou, você deu uma chance. Louvado seja Deus. E às vezes a gente tem que dar a chance mesmo. Mas se o outro não quer, olha para mim, deixa ir embora. E se ele não tem coragem de ir, diz para ele: vai logo, some, desaparece. Você dá toda a chance, sim. Tem que dar, tem que ajudar. Mas tem gente que não quer. Tem gente que não quer fazer a experiência de Deus. E aí não adianta insistir. É Deus hoje dizendo que é preciso você hoje fazer a escolha mais importante da sua vida. Então olha para essa pessoa e diga assim para ela:
aonde está construída a sua casa, criatura. Aonde está construída. E aí fala assim: deixa ele entrar na sua casa, deixa ele entrar na sua vida, deixa ele manifestar o sinal da misericórdia. Você ama a sua casa, sim ou não? Você ama a sua casa, sim ou não? Qual o lugar da sua casa que você mais gosta? Ah, padre, da sua casa, qual que é o seu canto mais especial? E aí cada um de nós tem aquele lugar especial, o lugar onde a gente partilha a vida, ou onde a gente gosta de estar com quem a gente ama, até mesmo onde a gente quer ficar sozinho. É nesse lugar que é o seu lugar sagrado. Quando a casa estiver caindo, vai para o seu lugar sagrado e entrega para Deus. Ontem, quando eu celebrava pela noite, quando eu estava atendendo as pessoas, algumas pessoas falaram assim: padre, o senhor falou hoje que tanta coisa estava sendo destruída. A minha casa está sendo destruída, totalmente destruída. Eu falei assim para as pessoas ontem, e falo para você: quando você está vendo que está desmoronando, o que vai cair, você tem que colocar uma estrutura mais forte. Você tem que buscar uma estrutura para não deixar tudo desmoronar. Algumas paredes serão tiradas, mas é preciso colocar uma estrutura mais forte, para que você não caia, para que você não esmoreça. E aquilo que é mais forte, criatura, é Ele. Não tem outra coisa. Não tem outra. Padre, está doendo demais, estou com essa enfermidade. Coloca diante dele e passa. Tudo passa, só Ele permanece. Então diga hoje para Ele: entra na minha casa, Jesus. Entra agora na minha casa. Fortaleça a minha casa. Fortaleça a minha vida. Fortaleça a minha história.